Oi, gente, muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro, 11h39 da manhã. Atenção de DJ, solta a buzina! O SBT Rio começa falando que uma operação rescaldo do Corpo de Bombeiros permanece sendo feita em um galpão do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, lá na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Os trabalhos atravessaram a madrugada, gente. Várias viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a região. Nesta manhã, ainda havia fumaça no local. Já são quase 24 horas de trabalho. Então nós vamos para lá agora ao vivo conversar com ele, meu amigo, meu irmão Rodrigo Monteiro. Garoto, eu queria muito você aqui no jornal com a gente. Olha que eu falei com o Diego San Germano, ele falou: vamos trazer o menino para vir para cá. Diego, Rodrigão, bom dia para você, rapaz. Eu sei que nesse momento ainda tem bombeiros fazendo o trabalho ali. A gente já não vê mais, Rodrigo, aquela coluna densa de fumaça, mas o trabalho permanece porque a pequena chama que pudesse ter ali dentro pode voltar novamente às labaredas. E essa é a preocupação para que depois a Polícia Civil possa fazer aí, né, todo tipo de trabalho de perícia para tentar saber o que aconteceu. Como está o panorama nesse exato momento aí? Rodrigo Monteiro, meu irmão, bom dia para você. Oi, Caio, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente aqui no SBT Rio. Foi como você falou, os bombeiros continuam fazendo esse trabalho de rescaldo aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. Agora há pouco a gente pôde até ver na parte mais alta ali do terminal de cargas algumas fumaças. Tem um caminhão de água aqui do Corpo de Bombeiros, tem também outras viaturas. Até eu entrei em contato antes de entrar ao vivo com a sala de operações do Corpo de Bombeiros, porque a gente imaginou que já estava na parte final, que já tinha acabado, inclusive, esse trabalho de rescaldo aqui dos militares, só que nós fomos informados que não havia finalizado, que ele continua. Aí nós percebemos que, de fato, o caminhão se reposicionou, ele foi para trás, foi para frente. A outra viatura, que tem até uma escada em cima, ela foi ali para trás também, ou seja, os militares continuam trabalhando aqui. Como você disse, já são quase 24 horas, né? Porque esse incêndio começou ontem, logo depois do almoço, por volta aí de 1h30, 1h40 da tarde. Ficou muita gente, correu para as redes sociais, muitos vídeos foram gravados também, muita gente ficou preocupada, né? E aí rapidamente a gente ficou sabendo também, tomamos conhecimento desse incêndio que atingiu praticamente todo o galpão aqui, né? O terminal de cargas que fica no Aeroporto Internacional do Galeão. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas os bombeiros continuam fazendo aqui esse trabalho de rescaldo. Só para o pessoal ter uma ideia, esse terminal aqui de cargas, de acordo inclusive com a própria concessionária que administra aqui o Aeroporto Internacional do Galeão, Caio, ele abriga os pallets, aqueles pallets, sabe? Pallets de madeira, empilhadeiras e helicópteros, que inclusive praticamente tudo ali que estava dentro do galpão aqui do terminal de cargas foi destruído. Os bombeiros continuam por aqui, a gente está atualizando as informações. A perícia, como você disse, também vai acontecer logo depois que terminar, né, o trabalho desses militares. Vários militares de vários quartéis foram acionados e alguns ainda continuam fazendo esse trabalho de rescaldo. Caio. Sabe o que acontece, Rodrigo? Esse trabalho ontem, né, foi muito árduo. Por quê? Porque logo depois que as chamas começaram, a brigada de incêndio ali do aeroporto imediatamente foi para o local para começar a fazer o combate às chamas. Só que a gente recebeu denúncias, Rodrigo. Sabe o que acontece? A gente deveria ter um número muito maior de brigadistas ali, e a gente já sabe que esse número foi reduzido ao longo dos anos aí, e principalmente no período da pandemia. Então, demorou-se a ter uma comunicação entre brigada de incêndio daí e Corpo de Bombeiros. O próprio Corpo de Bombeiros ainda ontem, Rodrigo, afirmou o seguinte, que já encaminhou viaturas, as primeiras ali da Ilha do Governador e de outras bases para a região, quando viu que as labaredas estavam aumentando cada vez mais, que aparentemente o combate dos brigadistas não estava tendo total efeito que eles queriam e por isso eles tiveram de intervir. A gente percebe agora, Rodrigo, que aí não tem tanta fumaça assim. Só que esse trabalho dos bombeiros é muito importante. Essas imagens que você vê agora são de ontem. Aí o pessoal
que ainda ontem saiu dali, claro, com receio, com medo, até para não prejudicar o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros e da Brigada de Incêndio. A coluna de fumaça que dava para ser vista aqui do prédio do SBT Rio, no centro do Rio, lá do município de Duque de Caxias, São João de Meriti e de vários cantos da cidade. E a gente sabe também que o incêndio ali, por mais que não fosse diretamente no aeroporto, né, ali onde você para os aviões e tudo mais, só que deu aquela parada ali entre decolagem naquele momento e aterrissagem, porque poderia ter algum tipo de problema e também, Rodrigo, para não prejudicar os trabalhos na pista. A situação aí agora, de momento, você me disse que nós temos viaturas do Corpo de Bombeiros ali atrás, né? A gente não vê a coluna de fumaça, mas esse trabalho é importante justamente para que a gente não volte a ter chamas e que tenhamos problemas novamente nessa região aí do aeroporto do Galeão. Não é verdade, Rodrigo? É, exatamente. E até vira e mexe eu tô olhando aqui para trás, porque como você disse agora, a gente não consegue ver fumaça, mas de repente aparece um pouco de fumaça na parte mais alta, depois elas somem de novo, ou seja, daí a importância, né, desse trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, justamente para evitar um outro possível foco. A gente não sabe como é que está a situação lá dentro. A área, ela está praticamente isolada, inclusive quando a nossa equipe chegou aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, nós fomos orientados a ficar a uma certa distância para poder ter o melhor ângulo, para trazer a informação direta aqui para os nossos telespectadores, né, para quem acompanha o SBT Rio, mas os bombeiros continuam fazendo esse trabalho, eles estão se reposicionando, foi aquilo que eu falei. Pensei até que eles já tivessem ido embora, mas não. O caminhão, ele se reposicionou e eles estão ali trabalhando, como a gente pode ver, ainda fazendo o rescaldo aqui no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, aqui na Ilha do Governador, né, na zona norte do Rio. Sobre essa questão aí da brigada de incêndio, que os bombeiros foram acionados ou não, nós até tentamos entrar em contato, né, e temos aqui algumas informações, porque de fato o Corpo de Bombeiros, ele afirma, Caio, que eles ficaram sabendo pela imprensa, né, tomaram conhecimento pela imprensa do que estava acontecendo. A coluna, né, de fumaça, ela podia ser vista de vários lugares, realmente, inclusive do outro lado da Baía de Guanabara. Os vídeos rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Já a concessionária, quando foi questionada aí sobre essa questão de que se acionou ou não o Corpo de Bombeiros, ela não chegou a dar nenhuma resposta. Por outro lado, o bombeiro afirma, né, que não recebeu nenhum pedido de socorro, não foi acionado por nenhum meio oficial e que ficou tomando de fato conhecimento do que estava acontecendo aqui no terminal de cargas através da imprensa. Graças a Deus ninguém ficou ferido, aquilo que a gente está falando, né? A perícia vai ser feita, ainda as causas ou a causa vai ser identificada. A concessionária disse também que não sabe o que pode ter acontecido, não sabe se foi algum problema elétrico. A gente não tem como afirmar tudo isso, só uma perícia vai constatar de fato o que aconteceu. A gente segue por aqui, estamos acompanhando e aí qualquer coisa você pode chamar. Caio. Ok, Rodrigo, aquela situação que acontece. Essa perícia vai ter de ser feita ali para tentar saber o que aconteceu. Uma perícia da Polícia Civil, a gente entrou em contato para checar, realmente é a Polícia Civil, porque o aeroporto do Galeão, né, o aeroporto internacional Tom Jobim, ele foi privatizado. Quem comanda a região ali é a Rio Galeão, então automaticamente a gente até bateu no papo lá na redação com a Rafaela Coutinho, ela falava, será que não é a Polícia Federal? Entramos em contato, falamos com a Polícia Civil e também tem a perícia do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, o que a gente dá para brigar e falar é o seguinte: o número de brigadistas que deveríamos ter naquela região era um número muito maior do que nós temos hoje. Eu dou parabéns ao Corpo de Bombeiros, que por mais que tenha visto pelas redes sociais e pela televisão, imediatamente mandou viaturas para o local. Nessa situação, se brigadista de lá do aeroporto chamou ou não, eu não quero saber, tem que combater o fogo. Eu sei que se o número de brigadistas lá é menor, se há anos atrás eram mais de 160, 200, hoje tem menos de 60 ou 60, dividido aí pelos horários que eles têm de trabalhar, a gente vai ter um número muito pequeno de pessoas para fazer esse trabalho ali, caso tenhamos algum problema. Aqui no estúdio comigo, doutor Alan Luchardo, sempre um espetáculo esse meu amigo. Sua filha tá bem, né? Muito, obrigado. Ela gostou do dia que veio aqui, não gostou? Adorou. Ela ficou fascinada. Agora, Luchardo, brincadeiras à parte, a gente fala dessa questão do incêndio, que preocupou muito ontem. A minha filha número 1, a Tamiris Caio, falou, pai, eu tenho passageiros para voar daqui a pouco. Será que vai ter aeronave saindo? Existia a preocupação.
E nesse momento, Luchardo, a preocupação da polícia é fazer a perícia, tentar identificar o que pode ter acontecido. Pode ter sido uma pane? Sim. Pode ter sido incêndio de algum problema com ar-condicionado, pane elétrico? Sim. Mas a gente também tem que acreditar que poderia ser alguma coisa criminosa e tem de ser apurado. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Alain. Meu querido amigo Caio. Meu irmão. Fera da comunicação. Exatamente. Primeiro, poderia ter surgido a dúvida se era atribuição da Polícia Civil ou Polícia Federal. Como é uma área privada, foi privatizada, e como não foi a bordo de aeronave, o que entra em ação é a Polícia Civil, tá? Essa é a atribuição. Sim. Então, nesse caso, houve o que tem que ser feito, uma descoberta do motivo do incêndio. Isso é feito através da perícia do Instituto Carlos Éboli, Instituto de Criminalística, e junto também com a perícia que o bombeiro faz. Então, é feito um cruzamento ali de informações para saber o que motivou esse incêndio. Eu vi até que alguns vídeos que estavam ali de pessoas gravando com o telefone celular, Alain, algumas pessoas falam assim, escutei um negócio estourando, meio que explodindo ali dentro e tal. Essas informações também são importantes para a Polícia Civil para tentar entender o que aconteceu. Se alguém fala, foi naquele canto ali, para eliminando informações para chegar ao ponto exato onde pode ter iniciado as chamas, tentar saber o que aconteceu para ver se foi uma pane elétrica, alguma coisa de uma infelicidade mesmo, ou se foi algo criminoso. Claro, a perícia tem como constatar o foco, como inicia um incêndio. Se inicia por labareda, se inicia por curto-circuito, se inicia por explosão, tudo isso é caracterizado pela perícia, pelo exame pericial, até de acordo com as marcas que foram deixadas pelo início da explosão ou do incêndio. Então, tudo isso a perícia é capaz de caracterizar. A perícia tem de ser feita mesmo para tentar saber o que aconteceu. Porque essas chamas, apesar de terem sido ali, naquela parte do aeroporto, vou te falar, causou um quiprocó no trânsito na linha vermelha, ninguém conseguia sair da Ilha do Governador. O meu amigo Bruno me ligou, Caio, o que está acontecendo aqui? Eu falei, rapaz, passei com Pedro Mota, vovô Miltinho agora há pouco aí, e Ademilson de carro, que eles me deram o carão, que o meu carro deu um quiprocó aí eles me levaram. A gente passou pela linha vermelha, rapaz, a coluna era essa aí que tá no vídeo, olha isso. Essa coluna de fumaça assustava, né? Graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido ali, ninguém ficou ferido, porque imediatamente eles têm um protocolo de segurança de sair de um local, uma área que tenha qualquer tipo de problema como esse. Existe um treinamento que é feito justamente para evitar que qualquer funcionário possa se machucar. Ali, ó, você percebe, né, no teu vídeo em casa aí, à direita do vídeo, aquela imagem que mostrava, a coluna de fumaça lá longe, olha isso aí, lá longe aparecendo, e na esquerda do vídeo a imagem de agora ao vivo. Mas aquela coluna de fumaça ontem, que assustava. Se você tivesse, por exemplo, uma aeronave vindo pelo céu por aquela região, ela não poderia chegar. Seria um risco para a aeronave ali. Então, automaticamente, tudo isso, você tem de se preocupar e ver o que está acontecendo. Eu vou chamar novamente o Rodrigo. Rodrigo Monteiro está lá, está com o Jefferson, a irmã do Jefferson, falou que eu sou um escândalo de lindo. Aí depois eu vou mandar beijo para ela aqui no programa. Mas Rodrigo Monteiro, ele está lá ainda. Rodrigo, o doutor Alain Luchardo falou que essa perícia é muito importante acontecer nesse momento, né? Porque a gente está falando de um aeroporto privatizado, só que chegam aeronaves de vários cantos do país e de outros países ali e também de outros locais aqui no Brasil. Automaticamente o incêndio já preocupava e o trabalho de rescaldo, como eu falei, daqui a pouquinho está completando aí 24 horas, é muito tempo, mas temos de ter uma segurança, não é isso, Rodrigo? Uma segurança eficiente, eficaz para dizer, ó, a partir de agora, perícia começa porque não tem mais risco. E tem de ver também se a edificação, se a parte do telhado não foi atingida, para que não possa ter um risco para o profissional que vai ali dentro, né, Rodrigo? Por isso, tem que acabar a Operação Rescaldo para que outros trabalhos possam ser iniciados aí nessa região.
Exatamente, Caio, conforme vocês estão dizendo, a gente acaba de receber aqui a informação, olha, de que a Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, ela vai investigar o caso, os agentes só estão aguardando a liberação do local, né, pelo Corpo de Bombeiros, que está fazendo esse trabalho aqui de rescaldo, para que o trabalho de perícia e também outras diligências possam começar. Ou seja, tudo que se faz necessário para descobrir e determinar aí o que pode ter provocado esse incêndio, ou seja, o que provocou esse incêndio, como você estava falando, né? Muito importante também esse trabalho e também descobrir o que aconteceu, porque a gente, só para o pessoal entender melhor o ambiente que a gente está bem atrás aqui do terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Galeão, que fica também bem perto da linha vermelha. E aí, do lado, tem outros terminais também. Né? A gente não sabe até que ponto, o Caio, pessoal de casa, isso poderia também se alastrar. Não sei se poderia passar pro terminal do lado. Né? E aí essa questão da brigada, essa questão do pronto combate ali às chamas, de acionar ou não o corpo de bombeiros, fica muito evidente, né, a necessidade de você também ir atrás e de conseguir resolver toda essa questão. Mas a gente não sabe, as pessoas ficaram preocupadas. Eu mesmo também vi um vídeo ontem nas redes sociais, por exemplo, que o rapaz me parece que estava do lado, perto do terminal que fica do lado, porque ele cita, né, o nome da companhia aérea. Ah, eu acho que foi aqui no terminal da... Aí ele fala o nome da companhia aérea e agora eu tô vendo que esse terminal fica de fato do lado aqui desse que foi que o incêndio começou do terminal de cargas. E a gente não sabe na correria o que pode acontecer e o fogo também, se ele do jeito que foi, né, pegando em tudo, se alastrando muito rápido, será que ele iria passar por lado também ou não? Será que outras pessoas iriam conseguir sair? Porque a gente percebe também que a área aqui, ela é toda gradeada, ou seja, muitos lugares tem apenas uma entrada, tem uma guarita, uma entrada e uma saída. Não sei como é que tudo isso funciona, né? Porque a gente chegou aqui, eu tô apurando, tentei conversar também com algumas pessoas, mas como eu disse, a área está isolada, a gente não consegue muitas informações, só que o bombeiro continua fazendo esse trabalho de rescaldo, tá aqui ainda, fazendo todo esse trabalho para logo em seguida vir os próximos passos aí, inclusive com essas diligências e também com o trabalho da perícia. Nesses locais tem um plano de emergência e de contingência também para evitar que problemas possam acontecer com os funcionários. Então, por isso, por mais que você veja toda essa área gradeada e também com muros ali, toda vez que se puder ter um problema mais sério, ele já tem toda a parte de escoamento para tirar as pessoas o mais rápido possível e dar também liberdade para que veículos como o do bombeiro também, dos bombeiros, pudessem chegar com rapidez em local. Você precisou, Rodrigo, algo muito interessante. Dentro desses galpões ali, doutor, tinham também aeronaves. Aeronaves automaticamente costuma ter o quê? Combustível, né? Poderia estar com combustível, então a gente poderia ter uma gama de explosões ali que poderia ser algo pior. Então esse trabalho da brigada e também do Corpo de Bombeiros foi muito importante para que a gente não tivesse um cenário muito pior do que esse ali, né, doutor? Claro, em qualquer incêndio, isso tem que estancar de imediato, o mais rápido possível, ainda mais em áreas que tem elementos combustíveis de alto poder inflamatório, então que podem causar um estrago enorme, gigantesco. Então é imprescindível que as forças, né, no caso de apoio, entrem rápido em ação justamente para evitar uma tragédia. Agora, nesse caso, é preciso agora, já que o fogo foi controlado, é preciso que a perícia somente seja feita após o rescaldo, até para garantir toda a parte de segurança. Porque, como você bem falou, uma estrutura pode ter sido atingida e de uma hora para outra possa despencar um teto, por exemplo, alguma coisa. Então, nesse caso, o rescaldo tem que ser feito para ter a certeza que o fogo foi controlado e que não há mais riscos em relação a possíveis entradas das forças policiais. Eu só vi um pequeno erro ali, aqueles funcionários que acabaram ficando ali no local, muito próximos, alguns tentando ajudar ou passando alguma informação do que tinha ou não ali dentro desses locais atingidos pelas chamas, mas como eles ficaram muito próximos, se são funcionários, eles sabem também que tinha aeronave, poderia ter alguma coisa de alta combustão ali, que pudesse ser um problema maior. Então, atenção também para o pessoal que cuida da questão da segurança naquela região, para que funcionários, tendo um outro problema semelhante a esse, que não ocorra mais, mas que não fiquem assim, aglomerados para não ter qualquer tipo de problema. Porque, claro, a gente tem que pensar também no funcionário,
que ele tá ali, meu Deus, será que amanhã eu vou trabalhar? Passa tanta coisa na nossa cabeça, né? Amanhã eu trabalho, o que acontece com a minha empresa? Então, automaticamente, bombeiros trabalharam, tiveram ali, permanecem ainda para tentar restabelecer o local para que a perícia possa ser feita. Daqui a pouquinho, a gente volta ainda neste assunto, porque eu vou trazer a reportagem completa, feita ainda ontem. Volto com o Rodrigo Monteiro também, trazendo mais detalhes de como vai estar a situação ali nessa região do aeroporto Galeão, aeroporto internacional do Rio de Janeiro.